Conexão Brasil chegando então, tivemos na primeira tentativa problemas de conexões, mas agora parece que o pessoal está chegando legal aqui. Marcela Jacob, também a Priscila Freitas e a nossa convidada de hoje, que eu anuncio na sequência. Continue, estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo. Olha, você que está chegando aí para assistir, seja bem-vindo. Você está ligado no Conexão Brasil, uma live um pouco diferente. Estou vendo por aqui a Pri. Pri já está chegando, agora sim vou aceitar a Pri. Entrar. Ô Pri, tudo bom? Marcela Jacob, você também? Olá Pri, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Me ouve bem? Sim, está chegando muito bem aqui. Tivemos um probleminha na primeira conexão. Olá, Brito. Olá, Pri. Que saudade. Como é que tá, menininha? Tudo bom? Fala da onde hoje, Marcelo? Falando de Belo Horizonte, mas estou falando assim de um lugarzinho diferente, bem bonitinho, um café. Hoje eu tô de mãe do meu sobrinho, então eu vim trazer ele na escola. E aí eu parei aqui num café bem arrumadinho. E vamos fazer daqui. Muito bom, então. O tema de hoje, encantar o cliente é elevar a experiência. Estou bastante motivado aqui para receber a nossa Andréia Medina, educadora executiva. Vocês leram todo o currículo dessa nossa colega aí, que loucura, né? Daqui a pouquinho a gente faz a menção, então. Estou aguardando aqui. E a Andréia vai participar hoje. O Conexão hoje vai ser uma conexão internacional. A Andréia vai participar hoje, onde que ela está, morando ou estudando agora, não sei, depois a gente confere com ela, que é do Canadá. Então nós temos hoje uma conexão internacional. A Andréia está chegando. Oi, Pri. Acho que o Brito congelou. Congelou? Bom ter você de volta, Pri. Eu tô aqui só naqueles trâmites aqui, câmera desligada, mas ouvindo e participando. Já já ligo a câmera. Tá legal. Vamos adiantando aí, então, preparando o pessoal que está participando sobre o tema de hoje. Encantar o cliente é levar experiência. A André está trazendo aí a sua especialidade, o seu estudo do momento, e a gente já viu em outras oportunidades ela falando sobre a experiência do cliente baseada no método Disney. O que vocês têm acompanhado aí, Pri e Marcelo, sobre esse método? Boa tarde, queria mandar um beijo para todo mundo que nos ouve hoje, para nossa audiência. Estava com saudades de vocês. Brito, esse é um assunto muito empolgante, principalmente porque ele é um assunto que ele é engraçado, né? Que a descoberta do método Disney é tão antigo e ao mesmo tempo é tão atual. Né? É algo que se conecta muito com o ser humano, muito mais do que uma prática do que uma técnica na realidade, e que funciona bastante. Então, a técnica Disney, no pouquíssimo que eu conheço, que eu já tive contato, ela me encantou, principalmente na questão de quando te permite, na questão do método Disney, né, as etapas, milhões de etapas ali, te permite você potencializar as suas ideias. Então, nada é proibido, nada é proibido, tudo é falado, tudo é pensado, tudo é jogado na mesa para poder debater, né, no bom sentido, e para depois verificar se aquilo é possível, não é possível, é difícil, e depois mensurar como é que aquilo vai ser feito. Então, acho que o método Disney, uma das minhas percepções, é que o que é muito bacana eu não abafo, não anulo ninguém. Eu, pelo contrário, só potencializo e vejo como é que eu vou colocar em prática. Então, eu acho isso sensacional, né? Porque potencializa o ser humano. Eu acho isso demais. E aí... Muito bom, Pri. Antes das considerações da Marcela, deixa eu fazer uma coisa aqui, que a gente tem uma situação na semana passada. Um abraço aí para o Roberto Macaniano, diretor da FISUM, faculdade lá de Garibaldi, que está na audiência aí. Eu estou vendo
Eu estou vendo a Marcela agora, Pri, você não pode ser semana passada, e eu cometi uma gafe muito grande semana passada. Eu não sei se você está sabendo, mas na semana passada, exatamente no dia da nossa live, a Marcelinha estava de aniversário. E eu me passei. Então, vai atrasado aqui, né? Um cumprimento, né? Todo o senso que essa mineirinha merece, muita saúde, enquanto eu vejo que a Andréa Medina está aqui. Mas, atrasado, mas de coração, parabéns, tá? Estou aqui, ó, cheia de coraçõezinhos. Obrigada, viu, Brito? Obrigada, Pri. Muita saúde, muita prosperidade, muita abundância. É isso que você merece. Obrigada. Olha quem está chegando aí, direto do Canadá, Andréa Medina, Boa educadora tarde. executiva. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Boa tarde. Boa tarde, Seja Andréia. muito bem-vinda. Tudo bem? Seja bem-vindo a esse grupo aqui que, né, de educadores. Sinta-se em casa, você que é da turma 4, não me Quatro. parece, né? Isso. É da 4. É mais tempo aqui. Então seja bem-vindo, está em casa aqui. São educadores executivos para um bate-papo aí sobre... Eu nem sei por onde começar, porque você tem um currículo sensacional. Deixa eu ver algumas coisas aqui para você ter uma ideia dessa estudiosa em Disney, autora de livros. Temos 2 livros aí para falar sobre o UAU, Excelência em Gestão no Atendimento, e o UAU, a Magia no Atendimento. Ou seja, no fundo, dá para resumir aí que atendimento, cliente e a sua pesquisa da Disney, né, é um assunto aí que a gente pode explorar. Mas, por favor, fale um pouquinho aí antes dessa educadora executiva que está no Canadá, participando de hoje. Andréa, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de vocês. Falar sobre a gente é sempre difícil, né? Mas eu tenho uma história longa aí na área de educação e nos últimos 18 anos, mais ou menos, eu tenho feito uma pesquisa muito grande nessa questão da metodologia Disney, porque é uma metodologia forte, é uma empresa renomada. Parece que aquilo ali eles fazem magia o dia inteiro, mas não é magia, não, é técnica, é processo. E dá para a gente trazer isso para dentro de qualquer empresa e de qualquer tamanho. E isso eu já percebi porque nos meus mais de 10 grupos de empresários que eu levei para lá para testarem a metodologia no Brasil, tive empresas de todos os tamanhos que vocês podem imaginar, inclusive organizações não governamentais que aplicaram a metodologia e que faz o maior sucesso até hoje. Muito bom, então. Olha, nós temos um quadro aqui para começar, você não vai escapar, né, Pri? Que é uma análise corporal do nosso convidado. Essa live é um pouco diferente, assim, daquelas que a gente, né, costuma ver por aí. Então, a Priscila, que lá na E3 é conhecida como a mãe Priscila, né, ela traz sempre uma análise, principalmente do rosto, do nosso convidado. Pri, temos como analisar a nossa convidada de hoje? Temos, claro, temos sim. Essa análise é só para relaxar, ficar tranquila, tá? Eu não leio pensamentos, tá? Ainda não. Eu estou pretendendo fazer isso, mas na próxima encarnação não vai ser possível nessa. Mas a análise corporal é só para dar um briefing. O que é a análise corporal? Ela é onde, através do formato do rosto e através do formato do corpo, eu consigo entender como é o funcionamento da mente da pessoa. Como que ela se porta diante dos recursos dela e das dores dela em determinadas situações. Então, não é uma técnica, é uma técnica científica, aprovada e tudo mais, onde, através do formato, eu consigo perceber se a pessoa está na dor, se ela não está, e quais são os recursos que ela tem de mais potencializado dentro delas. Nós temos 5 traços de caráter, e eu sempre falo aqui, de acordo com o nosso tempo e de acordo com aquilo que eu vejo no rosto da pessoa, não aquilo que ela é de fato, mas aquilo que mais tem perceptível a olho nu, visto através do rosto. Então, de 5 traços de caráter, eu destaco 1 ou 2 que são mais evidentes no rosto e falo aqui com a gente, com o nosso público aqui do Conexão.
Tá bom? Ai, que medo! Ela é da turma do medo, então ela é da turma do Brito, porque o Brito tinha muito medo com isso também. Mas ele depois ele falou, não, eu tô vendo que não tem jeito. Eu falei, Brito, não tem jeito, você não vai escapar. E é assim que funciona. Então, Você análise tem uma ideia, André, lá na nossa formação, que a gente está todo mundo junto aí, Pri, Marcelo e outros colegas, o pessoal fugia da Priscila. Só quando a Priscila chegava na rodinha, o pessoal... É bruxa? bruxa, mediana, A mãe Priscila. menos analista. Tudo menos analista. Então, vamos lá. Olhando o formato do rosto, lembrando que eu só vou falar aquilo que é mais evidente, tá bom? Mas não é que você seja só isso. E como qualquer outro ser humano na face da Terra, composto por 5 fases, que vai desde a fase uterina até os 5, 6 anos de idade. São essas fases que mais elas começam a mostrar no rosto e no resto do corpo. Então, hoje eu vou analisar só o rosto e bem rapidamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vejo no rosto. A gente vê muito aqui o traço da comunicação, né? Tem aquela fácil comunicação, não é uma pessoa que se expõe muito, mas tem uma fácil comunicação, gosta de acolher, gosta de receber acolhimento, gosta de sentir o que o outro está sentindo, ajudar o próximo, se coloca muito no lugar do próximo. Quando eu falo próximo, isso vai desde família, cliente, quem quer que seja. Não tem essa de, não, para esse eu trato assim, para aquele eu trato... Não, não tem isso. Tem a comunicação muito fácil aí. Tem também a questão de método, né? Isso eu tô vendo em alguns pontos, em alguns traços do rosto. Então tem a questão de metodologia. A metodologia é algo que que transforma o teu dia a dia mais em algo confortável. Não que você seja sempre a mesma coisa, mas te torna um pouco mais confortável quando existe uma metodologia, um passo a passo a seguir. E nem que você tenha que desenvolver esse passo a passo, tá bom? Na altura dos olhos, o que eu vejo aqui? Eu vejo o traço um pouco na testa, né? A dimensão da testa, junto com os olhos, que é essa parte aqui, eu vejo a parte da criatividade. Então, hoje eu estou tendo uma ideia, amanhã eu estou melhorando essa ideia, depois de amanhã a ideia já não é mais aquela, eu já mudei para outra ideia, e daqui a pouco eu viro e falo assim, não, mas pera lá, eu acho que aquela era melhor. Não, mas espera, deixa eu ver, não. Como é que eu vou colocar no método, essa ou aquela? Então, tem aí os traços de caráter bem evidentes e juntos. E quando eu vou falar misturado, é uma forma, né, simplória de falar, mas assim, no teu rosto, né, tem essa parte aqui embaixo, ele é arredondado e marcado. Então, o que que é isso? Eu preciso ter um pouquinho aí de perfeccionismo naquilo que eu estou fazendo. Eu não faço atabalhado. Eu posso até fazer, mas na hora de eu demonstrar, eu tenho que me sentir segura e mostrar aquilo que realmente... O meu poder, no sentido de conhecimento, eu vou ter que mostrar, mas eu tenho que dominar a situação. Não é só me jogar e seja o que Deus quiser. Tem um pouquinho disso. Estou vendo isso nessa parte do seu rosto, tá? Então, quando nós fazemos a análise, ela é a parte de cima, o meio, é o rosto inteiro. O formato e como se compõe as partes. Dá só, para finalizar, só uma risada. Dá uma risada. Tá, olha lá. É uma risada solta, mas não é aquela, né? Então, o que que é? Eu dou um sorriso, né? Eu dou um sorriso, acho bacana isso aqui, mas não me expõe muito não, porque não é legal pra mim. Eu tenho que estar assim, pra onde eu vou me expor. Eu vou falar, mas vou estar meio reticente. Mas isso não significa que a comunicação não flua bem, tá bom? Isso só vendo o traço do teu rosto, tá? Eu não vi o restante, eu não vi corpo, eu não vi nada. Então, são os que mais falam alto aqui no teu rosto, tá bom? E aí, André, o que você me diz? Então, é bruxaria. Tá bom, então a mineirinha tá meio. A mineirinha, a sua conexão não tá muito boa aí, mano. Mas eu acho que você agora tá, né, tá ok, né? Tá um pouco, a iluminação caiu um pouco, mas eu vou aproveitar que você está conectado agora para você conduzir aí a primeira pergunta à nossa convidada. Vocês me ouvem? Eu ouço vocês bem, eu só não tô vendo a Andréia. Eu acho que ela tá, pra mim ela tá rodando, não tô ouvindo, não tô vendo, aqui. tá parada, Marcela. Ai, André, já assisti várias palestras da André, gente. Disney é um negócio que encanta a gente, né? Eu trouxe... Vocês estão me ouvindo?
Eu trouxe até a Andréia minha pulseirinha. a Andréia não tá te vendo nem te ouvindo. Ela não tá me vendo? Não. Se vocês puderem Engraçado. traduzir aí. Tá. Má, faz a pergunta e a Tá. gente repassa. E aí eu saio, Isso. depois eu volto, tá? Bom, depois eu mostro, mas eu trouxe a minha pulseirinha da Disney quando eu estive lá. E aí eu queria fazer uma pergunta, Pri, muito, muito voltada para o que você falou no início. A Andréia estava entrando sobre essa questão. Disney é uma coisa tão antiga, vamos dizer assim, né? Porque Disney era um sonho. Eu completei, não tem problema nenhum de dizer, completei aqui 46 anos. Então, quando eu tinha 15, Disney era o sonho dos 15 anos. Então, eu estou falando de algo de mais de 30 anos. E eu sei que a Disney existe de antes de eu existir. E até hoje, ainda tem empresa precisando aprender com a Disney. E a minha pergunta vai muito nisso, né? Por que é que as empresas não estão aprendendo e virou moda a experiência do cliente, sendo que a Disney fala disso há mais de 30 anos, há mais de 40? Ô, Pri, traduzindo a mineira, então, para o português, já que a Andréia não está ouvindo. A Marcela perguntou, já que a Disney é uma empresa tão antiga, né, que passou dos 30 anos, não que 30 anos seja antiga, tá todo mundo aqui na flor da idade, ela pergunta, tá me vendo? Tá? Não, vocês dois tá ok, só a Marcela que eu não vejo. Ela caiu agora também. Então ela pergunta, passando tantos anos, né, já são mais de 30 anos que a Disney existe, por que hoje ainda as empresas ainda não utilizam a metodologia Disney, não têm esse conhecimento, sendo que é algo que, mesmo sendo antigo, ela é tão atual e ela é até muito mais evoluída do que os próprios tempos de hoje em dia, né? O porquê que as pessoas, os clientes, enfim, as empresas não usam essa metodologia, sendo que é algo que veio antes até da existência da Marcela, foi isso que ela perguntou. Não, veio muito antes da nossa existência de todos nós. A Disney esse ano está fazendo 100 anos como empresa. Aliás, acabou de fazer, né? Por que não usa? Porque dá trabalho, né, gente? Tudo que a gente tem que fazer baseado em metodologia e que tem que ter todo mundo engajado num propósito, dá trabalho. Então é muito mais fácil jogar todo mundo lá e seja o que Deus quiser do que você seguir um propósito e seguir um método de trabalho. Isso em qualquer área, porque quando a gente fala em método Disney, eu puxo a sardinha para o lado de atendimento e relacionamento com o cliente. Mas a gente está falando de lideranças, a gente está falando de processos, a gente está falando de uma série de coisas que compõem todo o padrão de qualidade, toda a questão de entrega de qualidade da Disney, que dá trabalho fazer. Né? Então, não é jogar um pó de pilim-pim-pim ali e o negócio começar a funcionar. Não, a gente tem que trabalhar mesmo, é um trabalho duro. Como eu comecei falando, não é mágica. É trabalho, é processo. Márcia, voltou? Ô, Mar, você Eu voltei, você não mas voltou, eu não. não vejo a Pra mim, não, ela tá Andréia, girando engraçado. Mas eu tô aqui. Tá, Pri, vai você então, vou tentar a conexão com a Mar de novo, tá? Tudo bem. A Disney, foi como você falou, eu não posso deixar de falar que é uma magia. Até quando a Marcela comentou, quem tem aí, eu acho que isso, independente da geração, o sonho é conhecer a Disney, né? É algo encantador, é mágico, é envolvente. Conta para nós como é que começou, André, a sua busca pelo método Disney? Como é que isso surgiu para você? Já que é encantador, veio realmente da magia Disney? Como é que veio isso? Como é que surgiu isso na sua vida? A primeira vez que eu fui para a Disney foi quando eu fiz 12 anos de idade. Eu até conto essa historinha no meu primeiro livro. E quando eu fui para lá, fui para Orlando, né? E a gente ainda chamava aquele lugar de Disney. Mas, na verdade, naquela época só tinha um parque, que é o Magic Kingdom, que a gente tem hoje, que é o parque que tem o castelo. Né? E já fiquei apaixonada naquela época. Aí, depois de muitos anos, já trabalhando na área de turismo, de hotelaria, voltou essa história de Disney. E há muitos anos também,
sei lá, em 2008, mais ou menos, uma das redes hoteleiras que eu já atendia em treinamento e desenvolvimento, me solicitou um treinamento de desenvolvimento de lideranças baseado na metodologia Disney. E aí eu fui resgatar isso aí lá do passado, né? E como eu sou uma pessoa, como você mesma leu aqui, né, que gosta de pesquisa, de desenvolvimento, e eu não gosto das coisas no mais ou menos, eu fiz a pesquisa, fiz o treinamento, e nessa época a gente já trabalhava com uma coisa que a gente chama de treinamentos vivenciais ou experienciais. Então, um dia, eu sonhava com os meus treinamentos, faço isso até hoje, né? Quando eu preciso desenvolver alguma coisa, eu sonho com ela, no meio do caminho. Aí um dia eu acordei e falei com a minha sócia, a Silvia, que era minha sócia na época, eu falei assim, escuta, por que a gente não junta os dois mundos pela primeira vez? Vamos juntar o que é treinamento teórico com um treinamento prático. Então a gente foi, e aí com esse mesmo grupo de hotelaria, que já era cliente, a gente mostrou a ideia e eles compraram a ideia. A gente foi em 2010 com eles para a Disney pela primeira vez, com um grupo de pessoas que podiam realmente ter a atitude e ter o poder, né? Vamos chamar de poder nesse momento de voltar e aplicar isso na empresa. Então, nós fomos para lá, a gente desenhou todo o treinamento, porque é muito diferente você contar na teoria e você viver isso na prática. Então, a gente começou a ir para a Disney com os grupos e passar 5, 6 dias observando, fazendo entrevistas, trazendo a teoria para a prática. E aí eles desenhavam um esboço de plano de ação e levavam para o Brasil. E durante algum tempo a gente dava uma consultoria para esse esboço de plano de ação virar realmente um plano de ação e ser implantado nas empresas. E isso a gente fez até 2020, aliás, até 2019, que foi a última turma, porque 2020 começou a pandemia e aí vocês já sabem da história daí para frente. E no meio desse caminho eu vim para cá e aí tenho outras coisas acontecendo. Não que não vá acontecer mais nenhum treinamento na Disney, espero que sim, né? Mas talvez não mais nesses moldes que eu fazia antigamente. André, eu vejo aqui no... Só para completar, assim, é isso que você falou, né? É uma magia. A hora que você entra lá dentro de qualquer um dos parques, se você não quiser se conectar com um telefone celular, que é uma coisa que em 2010, por exemplo, não existia Wi-Fi dentro dos parques, porque eles ainda tinham o pensamento do Walt Disney de que aquele lugar era um lugar que era para ser mágico e para as famílias brincarem juntas. Então, eles demoraram um tempo para liberar o Wi-Fi dentro do parque. Aí chega uma hora que você não pode lutar contra a tecnologia, né? Então vamos fazer as coisas a favor. Mas é isso mesmo, né? A gente entra num clima mágico, numa coisa que é inexplicável, porque mexe com emoção. E é o que eu sempre falo, são as conexões emocionais que levam isso de geração para geração. Então eu entro lá dentro, assim, hoje em dia, com 55 anos de idade, todas as vezes que eu vou para lá. Tem um show de fogos no final do dia, atrás do castelo, eu choro todas as vezes. Eu vou pedir autógrafo, tirar foto com o personagem, para mim é o Mickey que está ali na minha frente. A Cinderela é a Cinderela, né? Apesar de eu saber tudo que tem por trás disso, é um clima tão mágico, tão diferente, que mexe tanto com a conexão emocional, que faz essa história de fidelização do cliente. Quantas vezes você já foi a Disney? Eu não tenho a menor ideia. Sempre me perguntam isso e eu nunca parei para contar. Eu sei que foram muitas. Você sabe por quê? Eu fui algumas vezes a lazer, mas depois eu fui muitas vezes a trabalho. Então, realmente eu não sei. Eu nunca parei e contei. Mais de 30, com certeza. Quanto? Mais de 30, com certeza. Uau! Excelência em gestão no atendimento e uau, a magia no atendimento. Fala um pouquinho desses livros. Está ligado a todo esse processo de pesquisa e de experiência sua na Disney? Sim. O primeiro livro, ele fala de processo mesmo, né? De como eles fazem essa gestão, dos pilares da gestão do atendimento e como outras empresas, grandes empresas, usam esses mesmos pilares. Então eu faço algumas comparações no livro. O segundo livro, ele traz de volta a metodologia, mas de uma maneira mais organizada, né? E
apresentando uma ferramenta que eu fui juntando as coisas e criei uma bússola, que eu chamo de bússola UAU, que vai ter 5 pontos e que vão organizar essa metodologia Disney dentro dos 5 pontos para a gente trazer para qualquer empresa brasileira essa questão de como eu aplico isso na vida real. Então, a gente fala em priorizar o convidado, porque a Disney não chama de cliente, ela chama de convidado, né? Eles usam essa neurolinguística para... É muito mais legal você receber um convidado que você receber um cliente, né? Então, como a gente prioriza esse cliente 100%? Depois, quais são os conhecimentos e as habilidades e as atitudes que a gente tem que ter dentro da nossa mochila do dia a dia para colocar isso em prática, né? Como a gente toma decisões rápidas, então como a gente dá autonomia e tem que ter flexibilidade e tem que ter responsabilidade para encantar um cliente em segundos, né? Não dá para ficar perguntando para um, para outro, para outro. Então, quais são essas decisões que a gente toma? Para chegar no fim, assim, como é que eu entrego encantamento todos os dias e cada vez melhor? Porque se a gente parar para pensar, uma pessoa que nunca foi à Disney, tudo é novidade, ela já vai com algumas percepções, alguns preconceitos de o que ela já ouviu falar de outras pessoas, né? Mas quando a gente passa aí outras vezes, você tem um olhar diferente. Então, aquilo que me encantou da primeira vez, agora já é o básico. Então, o que vai me encantar de novo? O que vai ter de novo? E é essa busca pela qualidade, pela inovação constante que eu acho que eles fazem com perfeição. Muito bom. A Mineirinha vai e volta, vai e volta. A conexão aí não está muito boa, né? Você está vendo ela agora, André? Não, eu só vejo uma figura estática e aquela bolinha rodando. Não é minha conexão, assim. É o Instagram. Eu troquei do celular para o tablet, do tablet para o celular, e o Instagram está bloqueando eu e a Andréia. Então, eu estou ouvindo as perguntas dela em um equipamento, a gente está aparecendo os 4, e eu tô falando de outro equipamento. Então eu tô nessa miúca aqui de tecnologia para poder a gente poder participar. Então vamos lá. Mas deixa eu aproveitar esse gancho, então, que eu estava pensando uma coisa aqui, aproveitando a experiência da Andréia, mais de 30 vezes dias, anos e anos e anos de experiência. Você tocou num ponto agora há pouco, questão do Wi-Fi, né? Nesse tempo que está acontecendo, o que mudou, o que a tecnologia mudou na magia da Disney ou não mudou nada? Qual é a sua percepção? Acho que mudou bastante coisa, e principalmente de 2010 para cá. Nos últimos 10 anos eles mudaram muita coisa. Então, para começar, essa história do Wi-Fi, né? Que liberou geral, porque eles... É propaganda gratuita, né, gente? Principalmente com mídias sociais. Olha a quantidade de fotos diárias de gente na frente daquele castelo, por exemplo, né? Mas eu acho que tem um outro lado da tecnologia que foi melhorando ano a ano. Então, por exemplo, em 2010, quando a gente ficava hospedado dentro de um hotel da Disney, a gente tinha um cartão, né, que era um cartão, não era nem magnético, era com código de barra, que ele servia de chave do apartamento, ele servia de... Todos os seus tickets estavam ali dentro para você entrar nos parques. Se você tivesse um pacote de alimentação, estava ali também, e você usava para isso, né? Mas você tinha um outro cartão, por exemplo, que chamava PhotoPass, que era para quando você tirava foto dos fotógrafos oficiais do parque, depois você podia entrar num site deles e comprar essas fotos. Você tinha coisas separadas. Aí, depois de alguns anos, eles trouxeram uma coisa nova que chamava Magic Band, que era uma pulseirinha, né? Sonho de consumo de todo mundo era ter aquela pulseira. Ela existe até hoje, né? E aí uma, inclusive. Pena que você não está vendo. Mas aí, então, acredito em vocês, é essa, né? E essa pulseira, ela começou a agregar outras coisas. Então, além de ser a chave do quarto, o pacote de alimentação e os tickets dos parques, o PhotoPass estava ali dentro, você conseguia agendar o seu Fast Pass na época, que era o fura-fila que existia na época, e ele estava na sua pulseira. O seu cartão de crédito podia ser habilitado na sua pulseira, então você não precisava ir com cartão de crédito para perder no meio do parque, porque era só
aproximar a pulseira da maquininha. Então, várias outras funcionalidades vieram para essa pulseira. A questão de uns, sei lá, acho que em 2020, 2019 ainda era pulseira. 2020, o que eles começaram a fazer? Migrar todas as funcionalidades da pulseira para o My Disney Experience, que é um aplicativo que você, a hora que você faz a sua reserva, você tem lá um número de reserva, então você traz isso para o aplicativo. Então, até abrir a porta do seu apartamento, você consegue fazer com o celular. Você não precisa mais da pulseira. Mas você pode ter a pulseira também, porque é legal, né, gente? E porque a pulseira se tornou um objeto de desejo e de merchandising. Então, você tem um monte de tipos diferentes de pulseira. Acabaram de lançar a pulseira de 100 anos da Disney. Então, as pessoas gostam de usar. E, além disso, além da pulseira, tem um monte de tranqueirinha, de pinzinho, de não sei o que você compra para grudar na sua pulseira. Então, acaba sendo um enfeite para você usar. Mas tudo que é usado, que tem na Magic Band de funcionalidade, hoje em dia, tem no aplicativo de celular. Então, para isso, eles têm que investir em tecnologia e têm que aproveitar da tecnologia no dia a dia. E eu acho que qualquer empresa, hoje em dia, precisa fazer isso. Quanto mais fácil for o acesso do seu convidado, do seu cliente, é mais fácil dele usar os seus serviços. A gente aprendeu a fazer isso com banco, por exemplo, né? Banco. Exatamente. Andréa Medina, nossa educadora executiva, falando sobre Disney aqui. Eu sei que a Mineirinha lá tem uma série de perguntas para fazer. Faça uma pergunta objetiva depois, que a gente vai traduzindo aqui para a Andréa. Mas tem que ser bem objetivo agora, porque a gente tem que traduzir. Antes para a Pri também tem alguma coisa sobre esse assunto aí. Priscila Freitas, São Paulo, vai lá. Tem um ponto que eu acho muito bacana e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque dentro da metodologia, que ela é gigantesca, né? Não tem você mais que conhece. Tem algo assim que eu acho encantador quando a gente vê pelo lado de liderança dentro da Disney, né? Levando um pouquinho agora para dentro, para os bastidores da Disney, né? Falar um pouquinho da metodologia. Que ela tem, eu não sei se ainda tem isso, eu acredito que vai para sempre, que são aquelas 3 salas, né? Então tem uma parte dentro da metodologia da Disney que é onde você vai ter aquela, que a gente fala brincando aqui no Brasil, a chuva de palpites, né? Que é o brainstorm. Depois tem um segundo passo, que é você falar lá, tem aquela equipe que vai falar que é possível, que não é possível, o que é o impossível. E vai ter uma terceira equipe que vai falar, olha, o impossível se tornou possível, né? E aquilo se tornou difícil, e o que era difícil se tornou possível. Esse método, esse passo a passo ainda existe, e como é que as empresas reagem quando você demonstra essas 3 partes específicas? Existe uma área da Disney que chama Imagineering, que é uma brincadeira com as palavras são engenheiros imaginadores, vamos pensar assim, mas é uma área multifunção, então você tem ali dentro profissionais de todas as áreas que vocês podem imaginar, justamente para saber se é possível ou se não é, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, de 2017 para cá, mais ou menos, a Disney os Imagineerings resolveram que, em vez de a gente ter atrações temáticas, então, por exemplo, vamos pensar ali naquela área da fantasia do Magic Kingdom, que a gente tem ali a atração do Carrossel, a atração do Peter Pan, a atração do Mickey, da Filarmônica. Você tem várias atrações temáticas. Eles resolveram fazer áreas temáticas. Então, eles começaram a fazer isso com a área, lá no Animal Kingdom, com a área do Avatar, né? Que você entra num pedaço inteiro temático, então você vai ter lá as atrações, você vai ter cheiros, texturas, som, que tudo tem a ver com aquela história, comida, loja, bebida, também tudo temático. Depois disso, eles passaram a fazer isso no próprio no Hollywood Studios com a área de Toy Story, né? E mais recentemente, que foi aberto em 2019, eu estava lá na semana da abertura, que foi o Galaxy's Edge, que é de Star Wars. Né? Então, o que eles mudaram?
Hoje em dia, eles querem trazer o convidado para uma experiência imersiva dentro daquela terra. Eu, por exemplo, não sou grande fã de Star Wars, mas a hora que você entra naquele lugar, é tão fenomenal que você vira fã na hora. Né? Eu continuo sem saber o nome de personagem, nada disso, mas tudo ali faz você respirar aquele lugar. Né? E quem faz isso são os Imagineers. Então, eles têm um método para fazer isso, que é justamente isso. Primeiro vem, e é uma coisa do Walt Disney lá de 1950, quando ele começou a criar a Disneyland na Califórnia. Né? Primeiro desenha, põe no papel, qual é o desenho disso. Aí vira maquete. Aí vem os engenheiros de som, de iluminação, de construção, né? Engenharia civil. Não, isso é possível, isso não é possível. Né? Não, aqui não dá, porque senão a pessoa vai dar com o nariz na parede. Então, como é que a gente vai fazer esse caminho? Aí entra o pessoal de alimentos e bebidas. Não, qual é a comida que eu vou fazer? O que combina, o que não combina? A Coca-Cola, por exemplo, que é uma patrocinadora da Disney, fez uma garrafa de Coca-Cola que parecia uma bombinha especial que só vende dentro da área de Star Wars. Né? Aí a gente vem, assim, existe uma galera que é fã de Star Wars no mundo inteiro, que é uma coisa gigante, que não dá para passar despercebido aí no meio do caminho. Então, o que eles fizeram? Depois que eles viram que isso dava certo, então vamos fazer experiências diferentes de Star Wars. Dentro daquela área temática, no Hollywood Studios, um pouco afastado, mas é ali, existe hoje em dia um hotel do Star Wars. Então, nesse hotel você compra uma experiência de 2 dias. Né? Você entra ali dentro e aí você vai ficar 2 dias como se você estivesse dentro de uma nave espacial, que é esse hotel, e tem várias experiências ali. Custa $5.000 para 2 pessoas para 2 dias. Né? Então, e você fala, gente, será que alguém vai? Tem fila de espera. Aí você traz para outra realidade. Dentro de um dos navios da Disney, que é o Disney Wish, existe ali dentro um bar. Né? Não é nem um restaurante, é um bar que é o Hyperspace, que é com a temática de Star Wars. Então você entra dentro desse bar, parece que você está voando no espaço, é tudo com aqueles... parece aqueles bares que tem nos filmes de Star Wars mesmo. Né? Ali dentro existe um coquetel que custa $5.000. E que, de quando foi inventado, há mais ou menos 1 ano para cá, já venderam mais de 35 coquetéis desses. Né? Agora, quem compra esse coquetel porque é super fã, ele está comprando uma experiência. Então tem toda lá uma história especial, só que ele não sabe a hora, hoje em dia já sabe que a gente pesquisa na internet. E aí é isso que eu estou falando para vocês, né? Já não é mais uma surpresa. Foi surpresa para os primeiros. A hora que você compra um coquetel desse, o que você está comprando? Você ganha um voucher para 2 pessoas passarem um final de semana na chácara do George Lucas, lá na Califórnia, onde eles têm toda a criação das coisas de Star Wars. Então é uma coisa de fã mesmo. Né? E aí você me pergunta, é fácil trazer isso para as empresas? Talvez a gente não pense nessa magnitude, mas é fácil. Quando a gente até começa a transformar coisas simples e desenhar essas coisas simples com um método e com uma organização para o dia a dia. Então, a Disney, existe uma coisa, com os membros do elenco, como eles chamam os funcionários, né, que se chama Take 5. O Take 5 significa que você tem que dar pelo menos 5 minutos de magia todos os dias para os seus convidados. Tem gente que faz isso de uma maneira, assim, super criativo, faz, não tem problema. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem essa criatividade. Então, o que eles fazem? Eles pegam exemplos de gente criativa que fez alguma coisa bacana lá dentro e desenham isso passo a passo, roteirizam isso. E aí as pessoas aprendem em treinamento a como fazer isso no dia a dia. Né? E coisas simples do dia a dia. Fala. Sim. Você falou coisas simples, né? E coisas maravilhosas, que logicamente a gente não tem como, né, pensar numa empresa, né? Com sua experiência, qual é a coisa mais simples que a gente poderia pegar da Disney como ensinamento e aplicar em qualquer momento, em qualquer empresa? Eu acho que é a questão do cenário, né? Então,
Por exemplo, se a gente pegar esse exemplo de coisa simples, todos os dias, em todos os hotéis da Disney, se tiver lá dentro do apartamento um bichinho de pelúcia, uma fantasia de criança, as camareiras estão treinadas para dar um nó na cortina e pendurar esse bichinho de pelúcia ou essa fantasia para ficar ali como se fosse uma vitrine do apartamento da criança, né? Isso é uma coisa simples. Se a gente pensar em qualquer cenário de empresas brasileiras, né? Quando você entra numa empresa de serviços, uma prestadora de serviço, por exemplo, o que você enxerga ali? Em questão de mobiliário, em questão de iluminação, em questão de som, em questão de odor. Eles usam muito isso no dia a dia. Será que esse ambiente é um ambiente confortável para o seu convidado? Será que esse é um ambiente que ele se sente acolhido? Isso é levado super a sério. E não só pelas pessoas que visitam, como também para o público interno, para os membros do elenco, ou seja, para os nossos clientes internos. Né? Eles falam que o backstage, ou seja, o que está por trás das cenas, tem que ser tão bom quanto o que está na frente da cena. Você tem que ter o mesmo cuidado desse cenário. E às vezes a gente sabe, né, que assim, tudo que é tranqueira que sobra do escritório, a gente joga para trás das cenas, porque ninguém vai ver mesmo. Né? Mas não, se você tem um ambiente confortável, um ambiente bacana para quem trabalha com você, são essas pessoas que vão atender os seus clientes. Então, isso vai transpirar para o lado de fora. Ambiente. Marcelinha, por favor, objetivamente, a gente consegue repassar a tua pergunta, então, para a André. Ai, que pena que eu não estou vendo a Marcela. Estão me ouvindo? Acho que eu não vejo a André, não ouço a André, ela não me vê e não me ouve. Eu vivi, né, essa minha pulseirinha daqui, a gente falando da tecnologia, ela foi na minha comemoração de 40 anos, então é super especial viver a experiência Disney em qualquer idade. A minha pergunta, assisti várias palestras da Andréia já, ela fala dessa experiência Star Wars, e as experiências cada dia mais que a Disney vem proporcionando, elas tomam uma amplitude muito grande, porque elas têm envolvido, inclusive, as mentes pensantes, né? De todo o processo Disney. E a Andréia disse que isso às vezes é natural, tem gente que faz com muita tranquilidade e às vezes isso precisa ser desenvolvido. Então eu vou trazer para cá uma pergunta que eu já tinha feito a ela, mas acho legal a gente registrar aqui. Acontecem dias que as pessoas que trabalham na Disney, elas têm um nome lá, a Andréia vai saber. Às vezes a gente não acorda bem, né? Todo mundo aqui é colaborador de alguma empresa, ou presta algum serviço, ou faz alguma coisa para alguém. E tem dia que a gente não acorda bem. Então, os atores da Disney, que são os colaboradores, eles às vezes também não acordam bem. E como ter insights, como seguir ali, a Disney tem todo um roteiro, são 5 passos. Acho que é legal a Andréia falar desses 5 passos. Como conseguir promover experiência melhor para o outro num dia que a gente não acorda bem. Ô, Pri, sua nova função aqui no Conexão. Traduzir o mineirês. Traduzir o mineirês para o português. Tá, eu vou resumir bastante, tá? Andréia, a Marcela fez as colocações das experiências dela com a Disney, também com as tuas palestras, e a pergunta dela dentro desse contexto da Disney, da magia, onde a gente tem dias que a gente não tá bem, né? Então tem dias que o próprio funcionário, o próprio colaborador Disney não tá bem. Então, como é que ele consegue, naquele dia que ele não está bem, transmitir essa magia, fazer com que as pessoas talvez não percebam isso e fazer a magia acontecer? Tá. Gente, a gente tem que pensar o seguinte. Antes da pandemia, a gente tinha ali em Orlando mais ou menos 75 mil pessoas trabalhando no Complexo Disney. É gente pra caramba, né? E é gente, né? Então, tudo aquilo que a gente sente, todo mundo trabalha ali sente também.
Claro que tem dias que a pessoa não está bem. Eu já passei por várias situações e aí que tá. Eu estou lá com uma lente diferente de um turista normal. Eu estou olhando para essa questão, né? Então, talvez aquilo que eu estou enxergando, um turista normal não vai enxergar. Por quê? A gente está predisposto a ser feliz naquele lugar. O que a Disney faz? Eles botam uma lente cor-de-rosa desse tamanho naquilo que é bom e aquilo que não é tão bom acaba ficando em segundo plano, né? As pessoas que pisam na bola, é claro que pisam na bola, né? É gente normal trabalhando para gente normal, é uma empresa como qualquer outra, né? Mas tem essa questão. Primeiro, a gente acaba relevando como turista, porque a gente não está lá para ficar batendo boca se você não estiver lá com esse olhar. E tem uma outra coisa também. Lembra que a gente falou do por trás das cenas, do backstage? Dependendo da função da pessoa, se ela não está tão bem, ela não vai para a linha de frente se ela não está num dia bacana. Então, os líderes têm que ter essa noção de... tem que conhecer a sua equipe e tem que saber, será que eu vou botar um Mickey que vai dar chute na criança no dia que ele está de mau humor? Não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu boto outra pessoa ali naquele dia. Escapa, é claro que escapa, né? Eu já tive situações que eu fiquei olhando e falava assim, não, isso não pode estar acontecendo aqui. Mas eu volto a falar, o meu olhar é um olhar diferente do que é daquelas pessoas que vão a lazer, por exemplo. Então, eu acho que todos os líderes em qualquer empresa precisam ter essa sensibilidade quando a gente tem que colocar alguém na linha de frente, né? Se você sabe que a pessoa não está bem, não dá para colocar ela ali para conversar com o seu cliente, com o seu convidado, né? Ou para ter uma ação que vá estragar, porque a gente sabe, né, que uma ação ruim vai estragar toda aquela percepção bacana que a pessoa tem da empresa. E talvez colocaria a pessoa, saia como Mickey e entra como um monstro, né? Daí, de repente, Pois é. uma raiva e foi aproveitada ali o dia dela e de todo mundo. Vamos só trocar o personagem hoje, né? Bota para ser a raivinha lá no outro parque, né? Isso. Nesse embalo aí, André, a gente no dia a dia, a grande mídia, até a gente no nosso dia a dia, a gente tem que ter muito cuidado com algumas expressões que a gente usava, né? E algumas ações até, naquilo que estão chamando de politicamente correto, né? De que maneira isso, nesse tempo que você acompanha a Disney, tem mudado alguma coisa ou não? A Disney, desde que eu comecei a estudar, eles sempre, isso já vem desde o Walt Disney, né? Eles sempre foram muito preocupados com a questão de diversidade e inclusão. Em 2020, no meio da pandemia, exatamente em setembro de 2020, a Disney resolveu, na época eles tinham 4 chaves de excelência: segurança, cortesia, show e eficiência. No meio do caminho, eles incluíram uma chave, que é a chave da diversidade e da inclusão, né? Porque eles descobriram que, nesse momento que a gente está vivendo, era importante declarar a diversidade e a inclusão nas chaves de excelência deles. Mas, na minha opinião, eles já viviam isso há muito tempo, né? Eu acho que eles têm se atualizado em algumas coisas. Por exemplo, né, na prática, existe uma coisa que se chama Disney Look, né? O que é o Disney Look? Como as pessoas que trabalham lá dentro, e isso elas sabem do primeiro instante, né, que elas entram ali dentro, de que maneira elas devem se portar. Por exemplo, existia uma coisa no Disney Look que homens não podiam usar barba. Isso era declarado. Então, assim, se você entrasse para trabalhar lá e você quisesse ter barba, ali não era o lugar para você trabalhar. Você já sabia antes de entrar, então você nem entrava, né? Não adianta ficar brigando depois, porque era uma coisa que já estava ali declarada. Aí, depois de uns anos, eles começaram a ver que, por exemplo, algumas culturas, a barba tem um significado, né? Então, o que eles resolveram? Não, a partir de agora, homem pode usar barba. Não pode deixar a barba crescer enquanto você está em cena, que eles chamam, enquanto você está no show, né? Ou seja, no seu dia a dia. Então, como a gente também tem relações de trabalho diferentes das brasileiras, né? Os turnos de trabalho, esse tipo de coisa, se você quiser, hoje você não tem barba nenhuma, né? Mas amanhã você quer fazer uma barba crescer, você tira uns dias de férias, a sua barba cresce, tá lá bonitinha, beleza, você volta para cena.
Outras coisas continuam sendo proibidas. Por exemplo, você é proibido de ter uma tatuagem aparente. Imagina uma Branca de Neve com uma baita tatuagem aqui. Não combina. Né? Para outras coisas, ok, já não faz mais diferença. Eu me lembro, gente, vocês sabem que eu sou uma pessoa do século passado, né? Eu não sei se vocês lembram que Baby Consuelo e Pepeu Gomes foram barrados de entrar na Disney uma época, fizeram até uma música sobre isso na época, né? Porque eles tinham aquele cabelo moicano, todo colorido, todo extravagante, né? E eu sempre achei que essa história era invenção. Até que um dia eu estava indo para a Disney num avião e me deparei com os dois do meu lado do avião. Né? E na época meu filho era pequeno, a primeira coisa que ele gritou dentro do avião, na hora que a gente entrou, eles vieram do Rio de Janeiro para São Paulo, e a hora que a gente entrou no avião, eles estavam ali, já estavam meio deitados, meio dormindo, né? Primeira coisa que meu filho gritou assim, ai, o cabelo dele é cor-de-rosa! E aí começou a gracinha e a gente começou a conversar. E eles falam que eles realmente foram barrados. Por quê? Antigamente na Disney existia uma cláusula, vamos falar assim, né? Vamos chamar assim, de que ninguém podia chamar mais atenção do que os personagens dentro do parque. Então você não podia. Hoje em dia, gente, eu já vi até gente, não só com cabelo de todas as cores, como uma vez eu vi um homem que era completamente careca e ele tinha tatuagem do pescoço para cima em tudo. Então provavelmente para baixo também, né? Era tudo tatuado. Então isso não existe mais. Mas, por exemplo, existe uma regra lá que nenhum adulto pode entrar no parque fantasiado, para não quebrar a magia das crianças. A não ser em épocas específicas, por exemplo, na festa de Halloween você pode ir fantasiado, ok. Mas no dia a dia não pode. Né? Então eu acho que eles têm feito grandes coisas, grandes avanços nisso. Por exemplo, uma coisa que eu acho lindo é ver muita gente, muitos membros do elenco com mais de 60 anos trabalhando na linha de frente. Eles não ficam escondidos, eles estão ali trabalhando mesmo. Né? E no Epcot, por exemplo, que é um parque que você tem todos os países ali em volta, são eles que recebem a gente a hora que você passa pelas catracas da entrada. Então fica aquela sensação assim, de vovô e vovó acolhendo a gente, que é uma delícia. Então você tem que usar isso a seu favor. Eu acho que é usado sim, está sendo modernizado e é uma coisa que não é só discurso, faz parte da prática. Pessoal, nós temos mais 3 minutos. Foi rápido demais, tem muita tudo. Só eu aqui tenho mais umas 20 perguntas, e imagino que vocês também têm. A gente vai agendar novamente um bate-papo com o André, né? Então, uma palhinha bem rápida da nossa mineirinha aí, que está sendo traduzida pela Pri hoje, e depois a Pri para a gente encerrar e ficar no espaço final com a nossa convidada. Mineirinha, com você, bem rápido. Não, agradecer, Andréia, pela magia que ela trouxe pra gente aqui, e ela vai voltar, a gente tem que fazer as cartas com ela, uma pena a gente não tá se vendo, se falando, mas o vídeo ficou perfeito, eu tô validando pelo celular, porque eu tô assistindo em 2 equipamentos, mas Andréia, é muito bom tê-la, sempre é bom conversar sobre a Disney, dá pra gente muita esperança e muita alegria. Pri, você. Bom, eu vou reforçar o que a Má falou, ela agradeceu a sua presença, foi realmente muito bom. Tem muita coisa para falar, como o Brito falou, não tem como escapar disso, não tem como. O assunto é muito interessante e ele é muito complexo no sentido de qualidade. Né? Então, a Má agradeceu a sua participação, deixou um beijo enorme aí para você, já estou falando por ela também da questão do beijo. E que ela está em 2 equipamentos, o que foi uma pena hoje realmente vocês não terem conseguido se ver aqui. Mas ela está se vendo num outro equipamento, falando por outro, ouvindo por outra. Mas tá tudo certo, Mamá, hoje. Deu tudo certo com ela. Deu tudo certo. O importante é ela estar aqui. E daí eu vou aproveitar também para também deixar o meu agradecimento. Eu acho que a metodologia Disney, ela é algo que, se a gente fala, né? O pessoal me conhece aqui na questão de frequência vibracional, eu sempre falei que a alegria é algo que move o mundo e é algo que realmente faz a diferença nas pessoas. Então, você se preocupar em ter o teu primeiro cliente, que é o teu colaborador, que é com quem trabalha com você tem uma metodologia, você tem um carinho por ele, para ele entregar o melhor. E quando ele não está bem, sai de cena, literalmente, coloca uma outra pessoa que possa te representar naquele dia. Eu acho que é um respeito por todos.
tanto pela individualidade daquele ser humano, como para aquele que ele ia prestar serviço naquele dia e não conseguiu. Então, eu acho isso de um respeito enorme por todos, por todos. Então, isso é pensar num ecossistema, não é pensar única e exclusivamente num ponto só. Vamos ver o resultado. Isso é sensacional. E, para finalizar aqui a minha parte, não só agradecer a sua presença, também pedir também para que você deixe os seus contatos, porque, assim, acredito que não só as pessoas que estão nos assistindo, mas como as que virão nos assistir, também se interessam por isso. Eu tenho até mandar um beijo pro meu cunhado da Itália. Ele começou a colocar aqui os personagens que ele mais adora na Disney. Quem é que não tem, né? Um personagem da Disney que adora. Quem é, né? Quem não? E também, como que as pessoas podem conhecer você, conhecer onde estão os teus livros? Porque realmente, eu acredito que o brasileiro, eles é um povo alegre por natureza, mas está faltando aqui um pouquinho, sabe, chacoalhar de novo as estribeiras e fazer com que o pessoal volte a sorrir, volte a ser alegre também. E obrigada pela tua participação. Pri, eu que agradeço. E o convite de vocês. Também, para deixar a parte final para você, agradecendo você, a sua atenção do princípio, dizendo que é muito bom ter você como colega na empresa, com toda essa experiência. Minhas perguntas ficam guardadas aqui, a gente agenda um novo momento, certo? Sem dúvida. E, como a Pri falou, uma palhinha bem curta. Eu gostaria que você deixasse aí para aquele empresário que está nos ouvindo agora, que vai assistir depois no YouTube, nas plataformas que estão disponibilizadas, uma pequena dica para ele no dia a dia. O cara diz, já falou bastante de coisa da Disney, é sensacional essa Disney. O que eu posso fazer hoje no meu dia a dia? Uma pequena dica de toda a sua experiência. Obrigado, André. Eu que agradeço vocês. É uma coisa que eu ia falar para a Pri, né? Já fica a resposta aí para o Brito. Todas as empresas precisam ter desenhado qual é o seu propósito. Por que elas existem? Por que elas estão ali no dia a dia? A Disney declara isso de uma maneira fantástica há mais de 50 anos. Quando a gente fala de parque de diversão, né? Eles estão ali para criar felicidade todos os dias para quem vai naquele lugar, né? Quando você tem um propósito bem desenhado, isso acaba transparecendo em todas as atitudes de todo mundo. Então, minha dica é: desenhe o seu propósito e declare ele. Todo mundo tem que viver o propósito. Não é só uma coisa bonita para ficar grudada na parede. Tem que ser vivido todos os dias, né? Acabou de entrar no ar o meu site, que é o aldamedina.com.br, tá? o aldamedina.com.br, e lá tem todos os meus contatos, tem os livros, os links para os livros, tem tudo lá. Tá? Volto a agradecer vocês, foi uma delícia, estou aqui à disposição quando vocês quiserem, a gente pode continuar a conversa. Com certeza, obrigado, André. Maravilhoso. Mineirinha, valeu. Marcela! Beijo, pessoal. Valeu, Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Vários colegas que participaram hoje aqui também, que estão nos ouvindo, e aqueles que vão nos ouvir depois do YouTube também. Muito obrigado a todos. Voltamos segunda-feira, 13 horas, ao vivo. Tchau, tchau. Tchau.